Graça e paz, amados irmãos, nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical através de uma lição que eu quero trazer para os irmãos a respeito do que é uma igreja reformada. A igreja reformada é a igreja que tem as sãs doutrinas, e uma das sãs doutrinas que ela prega e defende é a soberania de Deus. Nós estamos vivendo um momento pelo qual nós podemos estudar sobre a soberania de Deus e pregar a palavra de Deus e ter esperança sobre as promessas de Deus, que todas as coisas ele controla, ele tem um controle sobre todas as coisas, ele é poderoso para fazer o que ele quer, como ele quer, e nós devemos rogar a sua graça, a sua misericórdia, porque não tem nada que está fora do controle de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, na obra da criação, na obra da preservação, na obra da salvação, ele é soberano sobre todas as coisas. Assim, queridos, para começar, eu quero começar pedindo aos irmãos que abram a palavra de Deus no texto de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Essa leitura que eu vou fazer de Isaías 40, versículo 12, está na Nova Versão Internacional. E diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou como a palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações, diz a palavra, são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão, que o ourives cobre de ouro ou lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira ou procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são como pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda que para neles habitar. Ele aniquila o príncipe e reduz a nada o juízo deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal alcançam ou lançam raízes na terra, Deus sopra o seu vento, eles murcham e um redemoinho os leva como uma palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. E é interessante que o texto nos fala que o nosso Deus é aquele que fortalece ao cansado. No versículo 29, ele nos instrui na sua palavra, diz assim: ele fortalece ao cansado e dá força ao que estão sem nenhuma força. Ele dá grande vigor aos que estão sem nenhuma força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços caem e tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É a palavra de Deus revelando seu poder esse sobre a criação, seu poder esse sobre todas as coisas, seu poder sobre o cosmos, sobre o universo. Ele é soberano. E aí nós iremos começar o nosso estudo, irmãos, falando sobre a soberania de Deus. Recebe forte ênfase na Escritura. Ele é apresentado como o Criador e sua vontade como a causa de todas as coisas. Em virtude de sua obra criadora, o céu, a terra e tudo que neles contém lhe pertence. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais, sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa como rei, no sentido mais absoluto da palavra. Em todas as coisas depende dele e lhe são subservientes. Amados irmãos, há várias provas bíblicas sobre, acabei de falar, o que está defendendo aqui é um teólogo chamado Luiz de Perkoff, falando sobre a soberania de Deus, mas
as provas que podemos comprovar a soberania de Deus está nas Escrituras. Gênesis capítulo 14, versículo 19, diz o texto que o Senhor possui os céus e a terra. Êxodo capítulo 18, versículo 11, a Moisés relatar ao seu sogro Esdra sobre o que Deus fizera libertando o povo do Egito de forma poderosa, milagrosa. O sogro Jetro fala para Moisés assim, maior, e então agora eu percebo que Deus é maior do que todos os deuses. Deuteronômio 10, 14, 17 também, e 1 Crônica 29, 11, diz o texto que a Deus pertence tudo, ele governa sobre todas as coisas. Versículo 12 diz, tu domina sobre tudo. E 2 Crônicas 26, não há quem possa resistir a Deus, diz a palavra. Neemias 9, versículo 6, diz que tu preservas a todos. Salmo 22, 28, fala que ele governa as nações. Salmo 47, versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8, traz a mesma ideia que ele é o rei de toda a terra. Salmo 50, versículo 10 a 12, são do Senhor todos os animais. Salmo 95, 3, 5, Salmo 115, 3, tudo faz o Senhor como lhe agrada. Salmo 135, 6 e 5 e 6, 145, 11 a 13, diz que teu reino é o de todos os séculos. Jeremias 27, versículo 5, diz, e Lucas 1, 53, que ele é o justo cuidador de todas as coisas, e Atos 17, versículo 24 e 26, nos dá o sentido que o nosso Deus é o que dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, todas as coisas Deus fez, controla e está controlando, mesmo que a gente talvez não perceba, mas todas as coisas estão sob o controle de Deus. Há então uma falsa ideia que se Deus é soberano, então não há o que fazer, pois todas as coisas ocorrerão conforme o seu propósito, sem a intervenção do homem, ou seja, sem a responsabilidade do homem. Então, como é que nós podemos responder a esse tipo dessa falsa ideia que o homem não pode fazer nada porque Deus é soberano e a gente fica parado? Muito pelo contrário, nós estamos em um momento que precisamos agir com prudência, precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos entender e obedecer às autoridades para não pegarmos uma enfermidade que está aí à solta. Isso se chama a responsabilidade do homem. Deus pode permitir que a gente pegue, pode. Deus pode também trazer a cura sobre nós, pode. Deus pode todas as coisas, mas nós podemos fazer a nossa parte. E aí, um teólogo chamado Pink, ele traz três observações sobre essa questão da responsabilidade do homem. Pois ele diz assim, Deus é inteiramente soberano em todo sentido, sobre todas as coisas, inclusive sobre a vontade humana. Mas a soberania de Deus não tira nem diminui em forma alguma a responsabilidade humana. Ou seja, nós também somos responsáveis pelos nossos atos. 2. Os homens são completamente responsáveis. São responsáveis pelos seus atos, são responsáveis de obedecer, de crer, de fazer a vontade de Deus, responsáveis por tudo quanto fazem. Mas em sentido algum, a responsabilidade humana tira ou diminui a soberania de Deus. Ou seja, nós sabemos que os homens devem obedecer à lei de Deus, porque está escrito na palavra do Senhor, obedecer, quem obedecer viverá, mas os homens não querem obedecer. Todavia, de maneira nenhuma tira a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, amados, existe essa ideia clara da soberania de Deus, essa soberania de Deus atrelada à responsabilidade humana, pelo qual muitos teólogos, inclusive o pregador Charles Spurgeon, ele fala que há um casamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ela só funciona quando as coisas estão juntas. Não há como dividir, não há como separar. Deus age dessa forma. Deus cobra do homem os seus atos responsáveis, mas Deus, de fato, o homem tem que reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero então fazer uma observação. Nós, muitas vezes, em nossas próprias escolhas, todos os dias, ainda escolhemos fazer o que nós queremos, decidimos fazer, mas ainda assim temos a sensação que a mão de Deus está sobre todas as coisas. Eu não sei se já aconteceu com você. Você decide, você programa, você estabelece, e ao você estabelecer ou você se programar para fazer algo,
depois você percebe que tudo que você programou, Deus assim já preparava, já dava livramento, já protegia, já trazia sua graça e seu amor, ou seja, nossas vidas é conduzida pela mão poderosa de Deus. Deus é completamente soberano. Ele possui o direito de governar tudo tal como ele quer. Deus é como um oleiro que tem um controle completo sobre o barro. Deus é soberano na forma em que usa o seu poder. Como assim? Ele o usa como, quando e onde deseja. Todo o testemunho da Bíblia afirma esta verdade da parte de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E agora eu gostaria de falar um aspecto da soberania de Deus sobre a providência. Ou seja, Deus é soberano e age de forma poderosa sobre a providência. O que é então a providência? A obra divina da preservação, ou seja, da providência, precisa ser distinguida da obra da criação. Deus é aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Diz a palavra: no princípio era Deus, criou Deus os céus e a terra. E haja luz, e hoje houve firmamento, houve os luminares, e Deus foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Mas, amados irmãos, o mesmo Deus que cria, embora possamos entender da obra poderosa, milagrosa, da ação de Deus criando todas as coisas, é o Deus pelo qual preserva e controla e governa sobre todas as coisas. E a nossa compreensão bíblica é que é inseparáveis a obra da criação e da preservação. A preservação é uma grande e gloriosa obra divina, não menor do que a criação das coisas a partir do nada. A criação traz a existência, a preservação é a persistência em existência. Ou seja, a providência de Deus, de alguma maneira, queridos, é conhecida por todas as pessoas, ainda que não como cuidado gracioso de um Pai Celestial. Todavia, a providência não é meramente o pré-conhecimento, mas envolve a vontade ativa de Deus no governo de todas as coisas, inclusive da preservação. Quem cita isso é um teólogo chamado Bavinck, Herman Bavinck, holandês, que ele traz muitas vezes que através da obra da providência nós podemos então derrubar o conceito que se traz sobre o panteísmo e o deísmo, ou seja, Deus criou todas as coisas e diz assim: se virem. Isso é o que falam os deístas. Nós não acreditamos nisso, nós somos teístas. Deus criou todas as coisas e Deus controla todas as coisas. Como é que nós, então, podemos derrubar a falsa ideia do panteísmo? O panteísmo diz que Deus é tudo. Deus está em tudo e Deus faz tudo e Deus é tudo. A respeito da concorrência, ou então da obra de Deus, da preservação, da ação de Deus, do governo de Deus sobre todas as coisas, devemos entender como uma defesa consistente sobre o panteísmo e o deísmo, pois aquele que apologeta sobre a existência e a identificação de Deus em tudo, que é o panteísmo, enquanto esse diz a ausência de Deus sobre a sua obra criada, que é o deísmo, a concorrência é a resposta que podemos dar, pois Deus criou, governa tudo e escolheu os homens para exercer esse governo. Ou seja, Deus governa através da criatura, ou seja, da obra-prima da criação, da coroa da criação, que é o homem. O homem, então, foi chamado para agir de forma concorrente, ou seja, não competindo, mas sim Deus otorgando ao homem a sabedoria vinda do próprio Deus para governar, cuidar, zelar aquilo que Deus criara. E, amados irmãos, percebemos então claramente que, entendendo que as obras da providência de Deus consistem na execução temporal dos seus decretos eternos, por meio do Catecismo Maior, pergunta 14, como diz assim: como executa Deus os seus decretos? A resposta diz: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho de sua vontade. Daniel capítulo 4, versículo 35, Nabucodonosor diz: ó Senhor, tu é aqueles que fazes, e tudo que tu fazes, ninguém pode dizer o que tu fazes, porque tudo que tu faz, tu não precisa dar explicação a ninguém, tu és soberano sobre todas as coisas. Amados irmãos, nós temos a plena certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, mesmo muitas vezes passando por situações complexas, difíceis, de lutas, de dificuldades, de enfermidades, de aflições que estamos passando agora. A situação do coronavírus está trazendo um temor, uma preocupação geral sobre todos, mas eu quero dizer da parte de Deus: o Senhor governa todas as coisas.
Nada está fora do controle de Deus. O teólogo João Calvino, fazendo um comentário do Salmo 46, onde aquele que tem o Senhor por seu socorro, por sua segurança, aquele que diz assim, o próprio Salmo 46 assim, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que age e que governa todas as coisas. João Calvino, comentando esse Salmo, ele fala uma coisa interessante, ele explica de forma ressonantemente às nossas mentes a respeito do poder de Deus e também sobre a criação. Ele diz o seguinte: Deus preserva o mundo, governando-o através das leis que ele mesmo criou, caminhando assim para a realização do seu propósito eterno. O governo de Deus é uma manifestação do seu poder. Muitas vezes a ideia que se passa, e a gente entende isso claramente, através de muitas produções cinematográficas, muitos filmes dizem que não há mais controle de nada, tudo está sem controle, o mundo está um caos, o mundo vai entrar num caos, o mundo vai acabar. Nós devemos então parar e pensar, não, nosso Deus está no controle sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, a revelação do Senhor para nossas vidas, que Deus está no controle de todas as coisas. O que está acontecendo agora no mundo foi permissão de Deus. E Deus está no controle. Dele vem a saída, dele vem o livramento e dele vem a salvação. E nós podemos clamar isso a ele. Nós, como filhos, podemos descansar e confiar na obra poderosa dele de preservação. Ele sabe tudo o que está acontecendo e nada está fora do seu controle. Ainda que os homens estejam de forma totalmente desequilibrada, totalmente distante de Deus, ele está no controle, permitiu isso, e ele, da nossa parte como igreja do Senhor, estamos, amados irmãos, e devemos estar vivendo para a glória do Senhor, quer na luta, quer sob situação de bonança, de gozo, de paz, de prosperidade, devemos viver tudo, a nossa vida, a nossa família, nossa fé, nossa existência, nosso casamento, nossos filhos, tudo tem que ser para a glória de Deus. Porque, amados irmãos, assim como Paulo falou, quer vivamos, quer morramos, Deus seja glorificado em nossas vidas, nós devemos então pensar e viver desta forma, porque isso é o cristianismo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, no 7º dia, fazendo uma referência da obra da criação e entrando agora na obra da preservação, diz o texto que Deus completa a obra da criação e ele repousa de toda a sua obra. A Bíblia não nos narra a transição então da obra da criação para a obra da preservação. Ou seja, este repouso não significa fadiga, porque diz o texto lá de Isaías 40, versículo 28, que Deus não se cansa. E é interessante, amados irmãos, sim, aquela obra que ele terminara, ou seja, a obra da criação, passa agora então a obra da produção da obra, a partir do nada que ele faz, ele cria todas as coisas, agora vem a obra da preservação. E essa obra não é menor e nem menos gloriosa que a criação. Deus não é um Deus indolente, ou seja, do ponto de vista latim, é um Deus otiosus, muito pelo contrário, Deus ele trabalha sempre. Está escrito, amados irmãos, como Jesus respondendo aos discípulos, meu Pai trabalha até agora, e eu também vou trabalhar, e devo trabalhar, porque é a vontade de Deus, está em João 5,17. E o mundo não tem existência em si mesmo, porque Deus controla todas as coisas. Desde o momento em que veio a existência, esse mundo existe em Deus e por meio de Deus, e esse mundo só existe também e só deve existir para Deus. Neemias 9,6, Salmo 104, versículo 30, Atos 17, 28, Romanos 11, 36, por meio dele, para ele, e a ele são todas as coisas, para todos sempre. Amém, diz o texto lá em Romanos 11, 36, Colossenses 1, 15, Hebreus 1, 3 e Apocalipse 4, 11, ou seja, Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1, 3. Todo mundo, com tudo o que existe e acontece nele, está sujeito ao governo divino. Verão e inverno, dia e noite, anos frutíferos e estéreos, luz e trevas, tudo isto é obra dele e é realizado por meio dele. Ou seja, as Escrituras não conhecem criaturas independentes do ponto de vista que não esteja ligado a Deus. Deus cuida de todas as suas criaturas.
Os animais, Gênesis 1, 3, 6, 19, Gênesis 7, 2, Gênesis 9, de 9 a 17, Jó 38, 41, Deus controla todas as coisas sobre os animais. Particularmente sobre os seres humanos, ele é aquele que vê todos os homens, Jó 34, 21, Salmo 33, 13 e 14, Provérbios 15, 3. Deus é aquele que molda o coração de todos eles e observa todos os seus atos, Salmo 33, 15, Provérbios 5, 21. Em todos eles são obras de suas mãos, Jó 34, 19. Tanto o rico quanto o pobre, Provérbios 22, 2. Deus determina os limites de sua habitação, Deuteronômio 32, 8, Atos 17, 26. Inclina o coração de todos, Provérbios 21, 1. Dirige os passos de todos, Provérbios 5, 21, 16, 9, 19, 21, Jeremias 10, 23. Deus é aquele que tem um controle sobre todas as coisas. Ele lida com os exércitos do céu e com os habitantes da terra de acordo com a sua vontade, que é Daniel 4, 35. Então nós percebemos o primeiro aspecto da soberania de Deus na obra da criação e na obra da preservação. Eu quero então dar uma pausa sobre esse estudo para que não fique tão longo, já são 21 minutos já de exposição, para que a gente possa então comentar e aprofundar e perguntar sobre a ação criadora de Deus e preservadora de Deus, como Deus é soberano sobre todas as coisas. Após isso, nós iremos depois preparar um outro estudo sobre a soberania de Deus, sobre a salvação, sobre a nossa salvação. Deus é soberano na obra que Ele fez, preserva, e Ele é soberano sobre salvar e trazer. Então, podemos então fazer somente uma aplicação prática do ponto de vista para a nossa meditação a respeito da obra sobre a soberania de Deus. Isso nos mostra, amados irmãos, que o homem, que é criado à imagem e semelhança do Senhor, que foram criados, o pecado traz essa perturbação, essa desordem sobre o homem, mas esse homem, então, restaurado e regenerado em Cristo Jesus, deve, então, entender e viver de forma humilde. Em vez de promover orgulho, em vez de ser elitista, a palavra de Deus nos leva, então, a compreender que é um Deus poderoso, tremendo, um Deus que é transcendente, mas é emanente e também visita-nos e nos transforma e nos leva e controla sobre todas as coisas, e a nossa vida está sob suas mãos. Ou seja, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, se Deus permitir, faremos, trabalharemos, comeremos, viveremos, nos divertiremos, serviremos a Ele mesmo, estaremos a seu dispor, se Deus permitir. O homem então tem que entender que sua vida, ela não é pautada por si mesmo, ela não é pautada para ele mesmo, ela deve ser pautada para Deus e para a sua glória e para o seu louvor, pelo qual o Senhor nos fez. Deus está no controle de todas as coisas. Confiemos no Senhor. Nada está fora do controle de Deus, nem fora de suas mãos. Possamos então meditar sobre isso. As nossas vidas pertencem ao Senhor e